Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje é sobre o Renascimento Cultural e o Humanismo. Vamos lá? Bom, antes de falarmos sobre o Renascimento Cultural, é importante destacar que esse período do Renascimento Cultural ele foi uma passagem do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. E aí no final da Idade Média a gente tem o Renascimento Comercial, que vai contribuir muito para o Renascimento Cultural. Por quê? Nós vamos ter o desenvolvimento de cidades que vão se multiplicar, vão surgir novas ocupações com a circulação de moeda, a gente vai ter um contato mais próximo com outros povos e esse contato vai trazer também conhecimento. Os reis vão ganhar poder e prestígio e a gente vai ter a queda do poder da nobreza e da igreja e a gente vai ter então o momento da valorização do pensamento humano, aquele valor da capacidade humana de mudar, de transformar o seu mundo. E esse exemplo de transformação vai estar principalmente na vida do burguês, que o burguês é aquele cara que saiu dos feudos, saiu do campo e foi tentar a sorte nas cidades e acabou enriquecendo com o seu trabalho. Então esse exemplo acaba influenciando o pensamento do que seria o homem renascentista. Bom, com isso a gente vai ter mudanças também no setor intelectual, nas universidades europeias. Então a gente vai ter uma diminuição da influência da Igreja Católica dentro das universidades e a gente vai ter aí mestres, aprendizes se organizando em corporações, com o objetivo de ampliar o estudo. Então eles vão incluir estudos em poesia, na filosofia, na matemática, na história, na eloquência, que é a questão da retórica, de você falar bem em público, entre outras coisas. Lembrando que as universidades na época eram organizações que findavam a busca do conhecimento. Então você não tinha uma matéria específica no qual você ia estudar como são as universidades atualmente. O intuito era buscar o conhecimento e só tinha acesso às universidades aqueles que tinham dinheiro para pagar essas instituições. Bom, dentro do Renascimento a gente vai ter um movimento chamado movimento humanista, que vai se iniciar dentro dessas universidades. Esse movimento ele vai ocorrer entre o século XV e XVI, no qual as universidades vão passar a abrigar estudiosos, pensadores, que vão estar afastados da influência da Igreja Católica. Então eles vão começar a buscar explicações diferentes para o entendimento do mundo, lembrando que ainda era um momento em que havia muita influência da igreja no pensamento da sociedade. Então é um período aí de transição, no qual a igreja ainda influencia muito o pensamento, só que as pessoas estão começando a buscar outras explicações além da explicação religiosa. E aí, basicamente, esses humanistas, eles vão reler autores da antiguidade clássica, que é a antiguidade grega e romana. Então, eles vão buscar ler os clássicos na língua original. Então, o estudo linguístico também vai se destacar nessa época. Por que eu vou tentar buscar a língua original? Porque toda vez que eu traduzo um texto, eu acabo impondo algumas ideias minhas nessa tradução, palavras que têm significados semelhantes. Então, ler o texto original era importante para a interpretação desses textos. E aí a gente começa a ter uma mudança do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. Então, teocêntrico, gente, teo significa Deus, cêntrico, centro. Então, Deus estaria no centro das preocupações humanas, que era o pensamento do homem medieval. Tudo o que acontecia
tinha uma explicação divina. Então você ficou doente. Ficou doente por quê? Porque Deus está te castigando por conta de algum pecado. Então você sempre tem uma explicação divina para os acontecimentos. E agora, no período do Renascimento, com os humanistas, a gente vai ter a valorização do pensamento antropocêntrico. Antropo significa homem, cêntrico, centro. Então a gente vai ter o início da valorização do pensamento humano, da capacidade humana de conhecer e conseguir encontrar explicações. Então eu não me contento mais com a ideia de que Deus quis assim. Eu vou buscar uma causa, algo que efetivamente me explique aquilo que está acontecendo. Então uma doença não vai ser mais explicada como castigo divino. Eles vão procurar o quê? Causas naturais que poderiam ter ocasionado aquela doença, para tentar então achar uma cura para ela. Bom, e aí nós temos com esse pensamento humanista o surgimento de métodos científicos que vai combinar aí o raciocínio, que é o pensamento, a capacidade humana de refletir sobre as coisas, e a observação dos fenômenos, principalmente os fenômenos da natureza. E aí a gente vai ter um choque muito grande dentro da sociedade, que é a oposição daquilo que a Igreja Católica defendia com esse novo pensamento dos renascentistas, dos humanistas. E isso vai se destacar muito na questão dos astros. Por quê? Porque a Igreja Católica ela defendia o geocentrismo. O geocentrismo é aquela teoria que defende que a Terra é o centro do universo e todos os outros astros giram em torno da Terra. E essa teoria vai acabar caindo por terra com Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico ele vai, através das suas observações, criar a teoria heliocêntrica, no qual o Sol estaria no centro e os astros, inclusive a Terra, girariam em torno do Sol. Qual a grande questão? Nicolau Copérnico ele produziu aí essa teoria a partir de suas observações, só que ele só vai divulgar essa teoria no fim da sua vida, porque ele tinha medo da represária da Igreja Católica. E mais tarde, esses estudos de Nicolau Copérnico acabaram sendo revistos e comprovados por outros pensadores como Galileu Galilei, que foi perseguido e condenado aí pela igreja. Então é um pensamento, é um momento da história que a gente tem muita rivalidade, porque é o pensamento antigo, que é o pensamento medieval, no qual a igreja tem muito poder, se contrapondo a novos pensadores que estão buscando outras explicações de mundo. Bom, renascimento cultural. O renascimento cultural ele tem esse nome porque ele pretende reviver o humanismo greco-romano, ele pretende renascer a antiguidade clássica. Então, na visão dos renascentistas, a Idade Média era um período de trevas, um período que deveria ser apagado da história, porque na visão deles não havia uma produção científica e cultural. E aí então, na visão dos renascentistas, eles teriam que resgatar aquela produção cultural, produção científica que havia na antiguidade. Então, o Renascimento é um período de desvalorização da Idade Média e uma revalorização da antiguidade clássica. Bom, o Renascimento ele vai surgir na Itália por volta aí do século XVI. Por que na Itália? Porque a Itália tem todas as configurações para o surgimento do Renascimento. Então a Itália, ela tem os principais centros comerciais da época, que eram onde as ideias circulavam,
onde as ideias circulavam, que era a cidade de Gênova e Veneza. Nós temos também o berço da civilização clássica, que é o berço da sociedade romana, então fica focalizado na Itália. E dessa forma a gente tem então o desenvolvimento do renascimento cultural iniciando ali na Itália, mas aos poucos ela vai acabar se espalhando por toda a Europa. Bom, basicamente os renascentistas eles vão defender o antropocentrismo, que é o ser humano com esforço, ele é capaz de modificar a sua vida independente da vontade de Deus. Então aqui a gente tem uma valorização do esforço humano, que é traduzido no antropocentrismo. Bom, outra coisa que foi muito importante dentro do Renascimento, principalmente na questão dele ter surgido na Itália, foi a prática do mecenato. Com o renascimento comercial, a gente tem a ascensão da burguesia. E a burguesia é aquela classe social que tinha poder econômico, tinha dinheiro, mas não tinha influência dentro da sociedade. Então, para que essa burguesia começasse a ganhar destaque dentro da sociedade, essas pessoas ricas que tinham dinheiro, elas passaram a financiar produções artísticas e os estudos dos renascentistas, os estudos científicos da época. Então, basicamente, essas famílias contratavam os artistas para fazer representações de obras de arte. Inclusive, a igreja chegou a contratar muitos artistas para renovar as obras dentro das suas instituições. Como vocês podem ver aqui, essa obra de Benozzo Gozzoli é uma obra contratada por um mecenas para representar aí características da sua família. Então ele era um rico comerciante e foi retratado essa questão da família dentro dessa obra. Bom, e aí nós temos a mentalidade renascentista. O Renascimento ele vai ter várias características dentro aí, principalmente da arte. Então nós temos o classicismo, que seria o resgate da cultura greco-romana, do pensamento filosófico e artístico da Grécia e da Roma antiga. Então nós vamos ter várias obras de arte com temas ligados aos gregos e aos romanos, como é o caso dessa obra que vocês estão vendo na imagem, que é o Nascimento de Vênus. Vênus seria associado aí à deusa do amor no Império Romano, que também é associada a Afrodite na mitologia grega. Bom, nós vamos ter também o hedonismo, que é nada mais do que uma doutrina que vai buscar o prazer. Então é um afastamento do pensamento religioso e uma valorização do que seria os prazeres humanos. Tanto a questão do amor, como também as questões ligadas à dor, aos sentimentos, ao que é tipicamente humano. Bom, e nós temos também o naturalismo, cujo objetivo era mostrar a natureza como ela é. Ela parte muito da ideia dos renascentistas de trazer a obra uma característica mais real possível. Então eles vão tentar desenvolver na obra técnicas para que essas obras de arte sejam mais reais possível. Como é essa essa escultura do Michelangelo, que ele representa a Pietà, que seria a Virgem Maria com Jesus no colo. Ele tenta fazer a reprodução mais natural, mais real possível, com as expressões de tristeza, a questão do relaxamento do corpo na hora da morte. Você consegue observar as costelas de Jesus, os detalhes do manto da Nossa Senhora.
Bom, nós temos também o racionalismo, que é a busca aí de reproduzir fielmente e entender o funcionamento de maneira racional. Então, o que é isso? A obra ela tem que ter uma funcionalidade, ela tem que ter um pensamento racional, uma estrutura. Então, basicamente, é um momento em que começa a se utilizar algumas técnicas matemáticas dentro da obra. Então, a obra tem que ter profundidade, ela tem que ter um pensamento racional. Então, os objetos que são mais próximos, eles têm que estar proporcionais àqueles objetos mais distantes, como se você estivesse vendo uma paisagem e não uma pintura. E aí, então, para que essas técnicas fossem implementadas, houve um desenvolvimento matemático. Então, a gente tem a técnica da perspectiva, que é a representação matemática do espaço, no qual a gente vai ter uma ideia de profundidade. É o momento que você começa a criar uma ideia tridimensional nas obras, como você pode observar aí a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Então, você tem o fundo, você tem uma tridimensionalidade na obra. E aí essa técnica de perspectiva, ela é feita em teorias matemáticas, dentro dos conhecimentos geométricos. Então você tem o ponto de fuga que vai ligar os aspectos e dar essa tridimensionalidade na obra. Então, você consegue fazer ponto de fuga com diferentes figuras, traçando a linha do horizonte. Então, tudo isso vai dar um espaço matemático para sua obra de arte. E aí, nós temos a perspectiva, ela acaba permitindo a elaboração de esquemas gráficos necessários para desenhar aí objetos contextualizados. Então você consegue ter a dimensão dos desenhos que você vai fazer e aí eles acabam ficando proporcionais. Então aqui é um exemplo de como que isso é utilizado na arte e de como que poderia ser utilizado também aí dentro da arquitetura. Então, nessa arquitetura é uma arquitetura característica do período do Renascimento, no qual a gente vai voltar a ter a utilização das colunas que eram utilizadas na Grécia e na Roma Antiga, e sempre trazendo essa proporção da questão de distância entre uma coluna e outra. Bom, e dentro disso a gente tem também a proporcionalidade. Então, a proporcionalidade é utilizada na matemática, na química, na física, como é o caso do cálculo que vocês estão vendo aí. A regra de 3 nada mais é do que a utilização da proporção dentro da matemática. Então, você coloca um valor em proporção a outro, no caso aí o peso em gramas com o preço, e a partir daí você coloca os valores e faz o esquema de proporção cruzando esse esquema, que é a famosa regra de 3. E aí na arte, os elementos que compõem o quadro, eles são apresentados em diferentes planos de forma proporcional. Então, aquilo que está mais à frente tem dimensões maiores e aquilo que está no fundo acaba tendo dimensões menores, como é o caso aí dessa obra Sagrada Trindade. Então você consegue perceber que aquilo que está mais próximo tem a representação maior do que aquilo que está no fundo. Outra característica é esses desenhos com abóbodas, para dar a impressão também de uma imagem em 3D. Bom, outra característica é o antropocentrismo. A partir da valorização do homem, os artistas começam a se identificar dentro das obras, então eles começam a assinar as suas obras. E as assinaturas, elas acabam incluídas dentro do contexto da obra. Então, observe essa imagem. Essa é uma obra de Jan van Eyck,
e ele escreve ali em cima do espelho, tá vendo? Ali em cima do espelho está a assinatura dele e ele escreve: Jan van Eyck esteve aqui e a data da produção da obra. Isso é dentro do contexto da obra, tá, gente? Aqui vocês estão vendo a obra como um todo e aqui é o detalhe do espelho. Gente, observem como as obras renascentistas, eles tentam reproduzir os máximos de detalhes possível. Então a ideia é representar de fato a realidade. Então o que impressiona não é só a questão da assinatura, da identificação da obra, mas olha os detalhes, gente. Ele reproduziu o reflexo daqueles que ele estava pintando no espelho, inclusive tem o reflexo do pintor dentro do espelho. Então uma obra extremamente detalhista. Então voltando, ó gente, a obra original como ela é e a aproximação do detalhe no espelho. E todas essas características vão estar também presentes na literatura. Então, o antropocentrismo, a valorização dos sentimentos humanos. Então, nas obras vai começar a se destacar a ideia humana, a questão dos conflitos da humanidade, a angústia, as alegrias, aquilo que é da conquista humana, como a obra Luís de Camões. Os Lusíadas. Essa obra ela vai contar o quê? A história das grandes navegações portuguesas. Então vai retratar os portugueses como sendo grandes heróis. Então a valorização do homem nesse aspecto. E a obra também ela vai ter uma característica da organização matemática, que são as métricas de cada verso, de cada poema. E aí, dentro dessa obra, a gente encontra também referências à cultura grega e à cultura romana, quando ele fala aí, cessem do sábio grego e do troiano. Troiano, ele faz uma referência à guerra de Troia. Fala aí de Alexandre e Trajano, que foram imperadores romanos. Netuno e Marte, que fazem referência à mitologia romana. A musa antiga, fazendo referência à mitologia grega. Então você tem uma valorização da cultura greco-romana, que também é uma característica do período do Renascimento cultural. Bom, gente, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.